Cheguei. Já conectou aí? Já. Pai do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico mais uma vez. Vamos aguardar só uns instantes para os irmãos que ainda estão chegando se juntem a nós, ok? E nós já vamos dar início. Pai do Senhor, Diácono Fábio, obrigado pela surpresa, obrigado por tudo. Pai do Senhor, Samuel, Diácono Samuel. Pai do Senhor, irmã Luciana, seja bem-vinda. Nós vamos fazer esse estudo, irmãos, e eu vou já pedir perdão aos irmãos para que a gente possa fazer ele de forma um pouco mais concisa hoje e acabar por volta das 20 horas, tá? Vamos aguardar só mais uns instantes para os irmãos chegarem. Se puderem, coloquem lá no grupo, no nosso grupo lá de ensino, avisando que nós já começamos, tá bom? Pai do Senhor, irmã Juraci, obrigado pela presença da senhora. Deixa eu dar uma olhada aqui que essa luz apagou. Vou parar de funcionar meu lâmpada. Você mexe aí. Quer tentar ver se eu tenho ou não. Bom, irmãos, vamos iniciando então a
o nosso estudo, tá bom? Nós vamos estudar hoje a partir do capítulo 13 do Evangelho segundo João, tá? Então abra sua Bíblia já no capítulo 13, nós vamos orar e nós vamos dar início a essa reflexão, tá bom? Obrigado, Diácono Samuel, muito obrigado. Pai do Senhor, Lohane, Pai do Senhor, irmão Luciano, Deus abençoe, obrigado pela presença de cada um. Vamos orar então, irmãos. Senhor, obrigado, Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pela tua igreja, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nessa hora reunidos comigo no teu nome. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Te pedimos também, Deus, que o Senhor cure aqueles que estão doentes nessa hora, o Senhor visite os hospitais, visite, Deus, a equipe médica, os enfermeiros, que em nome de Jesus o Senhor abençoe, Deus, essa classe, que o Senhor, em nome de Jesus, tome os nossos governantes pelas tuas mãos, Deus, direcione, leve, Senhor, pelo melhor caminho. Essa que é a nossa oração. Abençoe a nossa igreja, abençoe a vida do pastor Leonardo, Senhor, que está de serviço nessa noite. Guarda, cobre com teu sangue a vida deles, de toda a família. Abençoe todos os membros da Igreja do Nazareno Central e aqueles que nos visitam também essa noite, Deus. Chuva de bênção sobre o teu povo é o que eu te peço nessa hora e faço em nome de Jesus. Amém. Todos abriram aí a Bíblia no capítulo 13 de João? Capítulo 13 de João. Nós vamos ler até o versículo 17, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós estamos então nessa passagem bíblica em um momento cronológico que a Bíblia vai dizer que é antes da festa da Páscoa. Essa informação é importante pelo seguinte fato, porque os acontecimentos que vão passar a acontecer a partir de agora, eles vão ser relativos à própria morte e crucificação de Jesus. E o fato disso ter acontecido na época da Páscoa tem uma grande significação. Tem um cachorro latindo lá fora, irmão. Está atrapalhando muito? Porque eu deixei a janela aberta aqui. Se estiver atrapalhando muito, eu fecho. Eu não sei se eu estou sendo ouvido bem. Me digam aí, por favor. Então, o fato desses acontecimentos ocorrerem no período cronológico que é compreendido dentro da festa da Páscoa, apresenta um simbolismo, tem um significado também importante e muito especial. Primeiro porque o próprio João Batista, no início do capítulo 1 do Evangelho de João, vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós olharmos para a festa da Páscoa, ela se trata da celebração de um evento na história da nação de Israel muito grandioso, que foi a saída do povo do Egito. O povo estava escravo no Egito e é então libertado por Deus por meio de Moisés. E a noite em que o povo sairia do Egito, houve a celebração da Páscoa. Um ritual, uma refeição que era feita com um cordeiro, e o sangue desse cordeiro
foi espargido sobre as portas das casas dos israelitas. E quando o anjo da morte passou pelo arraial, essas casas que tinham a marca do sangue do cordeiro não conheceram a morte. Os primogênitos de todo o Egito morreram e aqueles judeus, aqueles que tinham a marca do cordeiro nas suas portas, nessa casa ninguém morreu. E nós sabemos que isso é uma sombra, que isso já estava apontando para a obra salvífica de Cristo, que primeiro nos libertou da escravidão, assim como Deus libertou Israel do Egito, da escravidão do Egito, e segundo, pelo sacrifício do Cordeiro, que é Jesus, pelo seu sangue que foi espargido num madeiro, não das portas, mas na cruz, nós também não conhecemos a morte. Nós vencemos a morte pelo sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida. Então, o acontecimento da morte de Cristo, a sua crucificação, toda a expiação que foi feita por meio desse ato, todo esse sacrifício sendo celebrado e realizado na Páscoa, tinha uma importância significativa e simbólica para um hebreu, porque remetia a ele a ideia de que agora estava se cumprindo aquilo que na saída do Egito foi apresentado como sinal e como sombra. Então essa frase que inicia o capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora, vai nos trazer essa ideia. Outra coisa é que agora, finalmente, nós temos Jesus declarando que a sua hora era chegada. Nós vimos em diversas passagens bíblicas no Evangelho de João que, por vezes, nós esperávamos que a reação de Jesus diante de alguns quadros fosse diversa daquela que ocorreu. Mas o motivo que Jesus apresentava para sua abstenção de proceder de forma mais enérgica, a sua abstenção de fazer aquilo que nós esperávamos que ele fizesse, foi apresentado como justificativa ao fato de que a sua hora ainda não tinha chegado. Ou seja, Jesus estava debaixo de uma obediência cronológica em que ele tinha que obedecer a Deus dentro da linha determinada de tempo para que tudo acontecesse. Eu vou fazer menção aqui, por exemplo, do capítulo 2, versículo 4, Jesus disse para sua mãe em Caná: a minha hora ainda não chegou. No capítulo 7, versículo 30, os guardas não puderam prendê-lo, pois a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 8, versículo 20, e ninguém o prendeu no templo, porque a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 12, versículo 23, quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, anunciou: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E agora, no capítulo 13, versículo 1, na festa da Páscoa, Jesus disse: sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar do mundo para o Pai. Então Jesus aqui está declarando que a hora que o Kairos, o momento apropriado para esses acontecimentos, havia chegado. Só esse versículo primeiro já nos apresenta uma aplicação tremenda e maravilhosa, porque uma das maiores dificuldades do crente é andar lado a lado com o tempo. Nós conseguimos enfrentar desafios, irmãos, das maiores complexidades. Nós conseguimos lidar com dor, com medo, nós conseguimos lidar com uma doença, com uma decepção, nós conseguimos lidar muitas vezes com a escassez material, nós conseguimos lidar com a angústia, com as feridas. Agora, poucos de nós têm a capacidade de lidar com sabedoria no que diz respeito ao tempo. Porque toda a promessa de Deus, para mim e para a sua vida, passam pela aprovação da prova do tempo. E a prova do tempo é uma prova que é determinada por Deus e que nós não temos ingerência, e todas as vezes, preste atenção nisso que eu vou falar, todas as vezes que o ser humano tenta burlar
a prova do tempo, ele acaba complicando a sua vida. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes diz que há um tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de cegar, tempo de rir, tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas determinado. Toda vez que o homem, com a sua autodeterminação, pretende furar a fila do tempo de Deus, ele acaba cometendo atos que ferem não só a sua própria honra e a sua própria dignidade, como o próprio atributo de Deus. Fere não porque Deus possa ser ferido, mas fere porque demonstra para Deus que nós ainda não compreendemos dele o suficiente para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós passamos por, eu vou dar um exemplo, uma crise financeira. E aí a primeira alternativa que nós encontramos é buscar em nós a solução para o nosso problema. E aí nós vamos buscar na nossa capacidade aquilo que pode ser feito a fim de solucionar essa crise financeira. Muitas pessoas, até mesmo incentivadas por Deus e pela sua graça, vão gerar capacidade de empreender, de transformar, de tentar ver alternativas no trabalho, de alguma forma vão conseguir sair disso. Mas em alguns casos é necessário que essa prova seja cumprida até o fim, porque ela tem a finalidade de trazer uma aplicação à vida do ser humano. Ninguém sofre à toa, ninguém passa por dificuldade à toa, ninguém passa por alegria à toa. Existe um propósito em Deus para todos os acontecimentos da minha e da sua vida. A dificuldade do ser humano é perceber, é criar olhares espirituais a fim de entender o propósito de Deus para cada fato na nossa vida. E aí, quando nós não entendemos os propósitos de Deus, nós achamos que nós temos a possibilidade, ou pelo menos temos o domínio, para transformar o quadro daquilo que nós estamos vivendo naquela hora. E aí, meu irmão, começam as grandes tragédias na vida do ser humano. Muitas e muitas vezes na vida do ser humano, Deus requer de mim e de você um nada. Eu vou me explicar. Muitas e muitas vezes nessa caminhada que eu e você estamos trilhando nessa vida, a atitude que Deus espera que eu e você tenhamos é de não fazer nada. É de parar e esperar. E isso é a prova do tempo. Agora nós estamos ansiosos demais. Nós estamos acelerados demais. Nós estamos prepotentes demais. E para quem acredita que é capaz de transformar o quadro da sua própria vida e da sua própria história, ficar parado é uma prova duríssima. É algo penoso para o ser humano passar por um momento difícil e ter a sensibilidade e a sobriedade de perceber que ele precisa ficar parado. Que ele precisa ficar parado. Você vê que quando os soldados estão em uma guerra e que eles sofrem um duro ataque, via de regra, a estratégia que é utilizada para preservar aquele grupo é eles se reagruparem, certo? E procurarem um lugar seguro para aguardar o momento em que eles vão poder atacar o inimigo, que eles vão poder tomar qualquer tipo de atitude. Porque se eles sofrerem um duro golpe e eles tentarem de forma aleatória resolver aquele problema, eles vão acabar morrendo todos no campo de guerra. Na nossa vida, as coisas acontecem mais ou menos assim. Existem momentos na vida que são extremamente difíceis, dolorosos, e que a atitude que Deus espera de mim e de você é que nós, primeiro, paremos a nossa vida, entremos em estado de repouso e nos escondamos debaixo da sombra do Onipotente. E nós estamos correndo de um lado para o outro, buscando soluções humanas, buscando soluções dentro da nossa capacidade intelectual, dentro da nossa capacidade física, que é limitada, que é frágil, e em vez de solucionar um problema, nós acabamos criando problemas mais graves ainda. Eu volto ao exemplo da crise financeira.
A pessoa está vivendo uma crise financeira. Talvez a única coisa que ela precisasse fazer para se livrar dessa crise era parar. Parar, meditar, alinhar as contas em casa, na família, tentar ver o que dá para cortar, tentar mudar uma atitude, diminuir o passeio, atitudes de estagnação. Mas aí essa pessoa tem a brilhante ideia, eu vou resolver o meu problema. Aí primeiro ela corre atrás de um empréstimo em uma instituição bancária, sob o jugo de juros altíssimos que triplicam essa dívida num curto prazo de tempo. E aí, depois que esse empréstimo não satisfaz, ela vai procurar pegar dinheiro emprestado com pessoas físicas, com amigos, muitas vezes com agiotas. E aí, daqui a pouco, ela, que estava passando por um problema financeiro, agora ela tem um problema de segurança, ela tem um problema de instabilidade. Isso leva a uma depressão, isso leva a uma fragilidade, uma distorção do conceito de família, de lar. Aí os casais estão se divorciando, os filhos estão brigando, e tudo isso aconteceu porque um dia ela precisava tomar a atitude de parar, que ainda não era o tempo de agir, e ela não teve sobriedade para isso. Grande parte dos casos de divórcio que eu tenho visto, tanto na atuação ministerial quanto na minha atuação profissional na área do direito, se devem ao fato de problemas financeiros, de problemas relacionados a pessoas que um dia não resolveram parar. Mas Jesus, como é o nosso mestre por excelência, o nosso sumo sacerdote, o sim, o amém, o alfa, o ômega, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele sabia a hora de agir. Então, por várias oportunidades, ele disse, olha, ainda não é a minha hora. Vocês esperam que eu tome uma atitude contra Roma. Vocês esperam que eu tome uma atitude enérgica contra a religião. Vocês esperavam de mim que nessa hora eu tomasse uma atitude enérgica contra os meus opositores, mas ainda não é chegada a minha hora. Pois bem, então o versículo 13, Jesus declara que agora sim é a sua hora. O versículo 13 não, o versículo 1 do capítulo 13. Nós estamos analisando o capítulo 13 do Evangelho de João. Eu estou expondo aqui o versículo 1, tá bom? Deixa eu só cumprimentar aqui o pessoal. Minha mãe, Deus te abençoe. Obrigado pela presença. Irmã Edna, irmã Sandra, Gabriel, Franciele, irmã Juraci, já falei. Lavínia Gabriele, irmã Ingrid, Miriam, tia Miriam, a tia da Lília, obrigado, tia Miriam, pela sua presença, Deus abençoe. Alessandra Maciel, se eu não me engano, eu acho que é a irmã da irmã Zélia. Obrigado pela presença da senhora, Deus abençoe. Irmã Nádia, muito obrigado. Então Jesus, no versículo 1, identifica que agora sim era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. Os irmãos estão me acompanhando? Estão conseguindo me acompanhar bem? Digam aí para mim, por favor. Paz, Lohane, Deus abençoe. Minha tia, tá bom, minha filha. Obrigado, irmã Alessandra. Obrigado pela presença da senhora. Deus abençoe. Os irmãos estão me acompanhando? O versículo 2 diz assim: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Essa declaração é tremenda. O versículo 2 está dizendo que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Eu acho interessante essa declaração, que na língua original a palavra posto também pode ser interpretada como lançado. E nós vemos aqui, irmãos, um paralelo muito claro
entre a possibilidade de sermos receptores de dardos inflamados do diabo com aquela exortação feita em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo nos orienta no sentido de que nós vistamos da armadura de Deus. Porque nós estereotipamos a pessoa de Judas, afirmando que Judas é o traidor de Jesus e ficou assim conhecido. Eu já disse isso até num sermão na igreja, eu nunca vi ninguém pôr o nome do filho de Judas, porque esse nome ficou marcado com a pecha de ser alguém que traiu a Jesus, que foi um traidor de Jesus. Mas o fato é que Judas não era melhor nem pior do que qualquer um de nós. Judas simplesmente foi receptor de um dardo inflamado do diabo. E isso chama a minha e a sua atenção, nessa noite, para a necessidade constante de revestimento espiritual, a fim de que nós não caiamos nessas ciladas. Porque essas ciladas estão sendo postas no nosso caminho todos os dias. Da mesma forma que Judas deu brecha, que Deus oportunizou receber esse instinto, esse sentimento, e por que não dizer esse impulso de ganância, de dinheiro, a ponto de se sujeitar a trair e a vender a honra, de enganar aquele homem que tanto amou, o nosso Deus homem, Jesus Cristo de Nazaré. Muitos de nós nesse tempo temos sido levados a traçar o mesmo caminho. Talvez não com a mesma expressão, ou talvez não com a mesma percepção. Porque a traição de Judas foi um ato que marcou a humanidade, que deixou claro para a humanidade que Judas agiu de forma monstruosa, que Judas agiu de forma como nós autodeclaramos que nós nunca faríamos. Agora, essa autodeclaração, ela é muito perigosa, porque acreditar a impossibilidade de trair Jesus naquilo que eu possuo, no sentimento que eu possuo, talvez na espiritualidade que eu possuo, pode ser encarado como uma espécie de soberba espiritual. E nós sabemos que a soberba precede a ruína. Então, nós temos visto todos os dias pessoas ruindo espiritualmente, e essas quedas, elas têm sido muito influenciadas pela sua soberba. E não se escandalize com a palavra soberba, porque eu não estou aqui querendo dizer que uma pessoa soberba é uma pessoa metida, como no português claro das ruas nós conhecemos. O que eu estou querendo dizer é que uma pessoa pode ser soberba a partir do momento que ela confia na sua própria capacidade de bloquear as investidas do diabo. Já viu? Tem pessoas que são extremamente radicais, que elas dizem assim: eu não vou à praia. Eu não vou à praia porque eu me conheço. Porque eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas vulnerabilidades e eu sei onde estão os meus pontos fracos. Então, como eu não confio na minha carne, eu não confio no meu autocontrole e eu não confio em quem eu sou enquanto homem, porque em pecado me concebeu a minha mãe, porque Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, porque eu não confio no que eu sou, eu prefiro me afastar daquilo que pode corromper a minha espiritualidade. Essa é a postura de alguém que é considerado nesse tempo como radical. Nós vemos, por outro lado, pessoas que são extremamente ousadas e elas cometem atos que passeiam pela tênue linha entre o santo e o profano. E elas fazem isso sobre o seguinte argumento. Elas dizem assim: olha, eu sou espiritual. Eu tenho o Espírito Santo, então eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. Eu penso que os dois extremos estão equivocados. Um dos grandes princípios e ensinamentos da Bíblia passam
pelo conceito de equilíbrio, de sermos pessoas equilibradas. Mas, de igual forma, eu, olhando para o texto que nós estamos estudando, no versículo 2, que diz que já havia lançado sobre Judas a traição, que Judas já havia recebido esse impulso, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote. Isso para mim é uma coisa muito séria. E eu preciso nessa noite, junto com você, refletir sobre quais atitudes eu tenho tomado para blindar a minha vida, a fim de que não permita que o diabo lance sobre mim influências que sejam capazes de gerar em mim uma traição para o meu Jesus. Porque hoje nós não trairemos mais a Jesus colocando ele em uma cruz. Jesus nunca mais vai para a cruz. Ele morreu, ele derramou o sangue dele pela nossa vida, ele cumpriu o propósito terreno dele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hebreus diz que ele está sentado à destra da majestade nas alturas, e um dia ele voltará, e voltará de uma forma bem diferente. Voltará como um grande rei, para que reine sobre um reino onde não haverão fronteiras, e Jesus, por fim, governará sobre toda a terra. Mas o fato é que mesmo não traindo Jesus a fim de colocá-lo em uma cruz, nós estamos traindo a Jesus, negando a Jesus, nós estamos entregando a Jesus todas as vezes que nós desconsideramos a vontade dele para a nossa vida enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto humanos. Note que Hebreus capítulo 10 vai dizer que se nós pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício para nós, porque assim nós estaremos colocando Jesus de novo na cruz. Nós estaremos negando a Jesus, assim como Judas fez. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, para a gente analisar esse texto rapidinho. 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, vai dizer assim, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgarás vós, se merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Judas negou a Jesus, entregando Jesus para que fosse colocado em uma cruz. E nós precisamos estar atentos e vigilantes para que esses dados de Satanás não entrem no nosso coração, para que nós não venhamos a negar a Cristo, não para que coloquemos ele novamente na cruz, porque para a cruz ele nunca mais vai, mas para que a gente trate o ato de Jesus na cruz com vilipêndio, com escárnio, como se fosse algo irrelevante, insignificante, como se nós desconsiderássemos o amor de Deus que se manifestou na cruz do Calvário. E como que nós podemos nos blindar desses dados inflamados do diabo? Como que nós podemos evitar o versículo 2 do capítulo 13 de João na nossa vida? Me digam vocês aí, opinem, como nós podemos evitar que o diabo coloque no nosso coração o mesmo sentimento, a mesma ação que ele colocou no coração de Judas? O que vocês acham? Me digam aí, por favor. Quero ver a participação de vocês.
Vamos, gente. Irmã Simone, Pai do Senhor. Irmão Luiz Felipe, Pai do Senhor. Irmã Eunice, Pai do Senhor Jesus. Vocês estão comigo ainda? Comentem aí, por favor. A irmã Alessandra colocou aqui um comentário. Tendo uma vida de oração e observando a palavra de Deus. Muito bom, irmã Alessandra. Deus abençoe. Irmã Miriam, conhecendo nossas fraquezas e colocando-as diante de Deus. Maravilha. Maravilha. Eu tenho inclusive pregado muito sobre isso, irmã Miriam. Sobre a autoavaliação, sobre a autocrítica, sobre o reconhecimento da nossa insignificância perto do nosso Criador. E pelo fato de contarmos infinitamente mais com a misericórdia e com a graça de Deus do que com a nossa performance. Essa visão performática do cristianismo é muito perigosa. A senhora nos contribuiu muito aqui com o nosso aprendizado. Obrigado. Lavínia, pode repetir? Sim, Lavínia. O que eu estou perguntando é a seguinte coisa. O que nós podemos fazer para evitar recebermos esses dardos inflamados do diabo, assim como Judas recebeu na exposição do versículo 2 do capítulo 13? Essa que foi a minha pergunta. Nos revestindo da armadura de Deus. João Vitor. João Vitor, você, meu filho, é um amado do seu pastor. É isso mesmo, muito bom. Diácono Samuel, Efésios 6. Irmã Nádia, parabéns. Obrigado, irmã Nádia. Deus abençoe. Irmã Edna, buscando a Escritura todos os dias, alimentar o Espírito. Amém. Gabriel e Franciele. Estar sempre em oração, vigiando e buscando a presença de Deus. Amém. Irmã Luciana, vou fechar com João Vitor, porque ele acerta sempre. É verdade. Esse menino é de ouro. Queria ter um filho igual a esse menino. Irmã Lília, orando e pedindo a Deus que ele nos conduza pelas veredas da justiça. Vocês estão afiados, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos resumir, então, todos esses comentários, que todos eles foram maravilhosos, tá? Muito apropriados, todos eles, por sinal. Mas vamos resumi-los todos, fazendo a leitura de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos fazer essa leitura maravilhosa, porque aqui nós temos um manual de instruções do crente. Nós temos aqui um manual, um tutorial. Tutorial é algo que eu não sabia o que era até pouco tempo, mas eu descobri que são vídeos que as pessoas lançam lá ensinando a fazer coisas. Por exemplo, como passar roupa. Existe lá um tutorial de passar roupa. E Efésios capítulo 6 nos apresenta um tutorial de como nos blindarmos para vivermos uma vida espiritual tamanha a ponto de não sermos alvo, ou pelo menos não sermos sermos uma presa fácil para o diabo nessas áreas aí. Abra lá, Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10 para voltarmos para o texto de João. Irmã Edna, ele segue a Cristo, meu Vitinho. Glória a Deus, irmã Edna. Esse menino é de Jesus. Irmã Luciana, orar e vigiar, exatamente. Lavínia, buscando segurança, firmamento e aprendendo e adorando. Glória a Deus, Lavínia. Irmã Nádia, vigiar e orar. É isso mesmo, vocês estão afiadíssimos. Graças a Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Estou fazendo coro aqui a Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz que dá graças a Deus só de lembrar daquela igreja. E eu dou graças a Deus todas as vezes que eu lembro de vocês. Porque vocês amam a Bíblia. E isso para mim... Vamos lá? Efésios capítulo 6. Olha só o versículo 10, o que vai dizer.
o tutorial, hein? Para quem não quer cair nas ciladas que Judas caiu. Prestem atenção o que nós temos que fazer. Vamos do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele passa a discorrer como que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, certo? Agora passa a apresentar um texto descritivo. Prescritivo. Paulo está aqui apresentando condutas a serem tomadas pela igreja para se apossar desse poder e dessa força que ele relatou no versículo 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A proposta que foi oferecida do diabo a Judas, foi uma cilada ou não? Foi uma cilada. Então o texto aqui está bem similar, está caminhando em paralelo com João capítulo 13. O Espírito Santo aquece o meu coração demais fazendo essa leitura, porque parece que Paulo está falando daquele episódio, né? Não temos evidências teológicas nem escriturísticas para supor isso, mas parece que o apóstolo Paulo está narrando aquele episódio pela ótica daqueles que se preservam. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes. Aqui existe um detalhe que parte da igreja tem perdido no texto bíblico, que diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura. Ou seja, Paulo vai apresentar diversos elementos dessa armadura, mas essas peças de forma aleatória, sendo utilizadas de forma em separado, perdem a sua eficácia, sendo certo que é necessário que o ser humano se vista de toda a armadura que vai passar a ser narrada agora, ok? Estais firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com os pés e com a preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do diabo podem ser apagados com o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca e com palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Irmãos, prestem atenção, voltem lá para o livro de João, no capítulo 13, e vamos voltar ao versículo 2, vamos voltar a analisar o versículo 2. Voltem lá para João, capítulo 13. Eu estou há 50 minutos e eu só consegui expor 2 versículos, mas eu não tenho como passar pela glória desses textos com mais velocidade, irmãos. O nosso compromisso, desde que eu assumi a tarefa de apresentar exposições bíblicas, versículo a versículo, foi de que eu não tenho compromisso com o tempo. Eu acho bonita a história do grande pregador galês congregacional, Martyn Lloyd-Jones, que pregou muitos anos, mais de 20 anos, na capela de Westminster. E a história dele diz que ele ficava anos pregando sobre o mesmo livro. Dizem que ele ficou cerca de 2 anos, ou 6 anos, eu não me lembro agora, somente pregando sobre o livro de Romanos. Então o meu compromisso não é com tempo, com cronologia. O meu compromisso é de tentarmos extrair o máximo possível desse texto que nós estamos analisando. Então no versículo 2, voltando aqui, diz assim, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, em outra versão, pela tradução original, lançado no coração de Judas.
Aí eu pergunto para os irmãos, se o escudo da fé é capaz de apagar todos os dardos inflamados do diabo, e nós sabemos que um dardo é uma arma de lança, é uma arma que é lançada, e o versículo 2 está dizendo que o diabo já havia posto no coração, já havia lançado no coração de Judas. Me parece muito semelhante, me parece muito paralelo esses dois textos bíblicos. E eu posso aqui dizer que o que faltou em Judas foi empunhar o escudo da fé. Se Judas tivesse empunhado o escudo da fé, certamente o diabo não haveria conseguido lançar o seu dardo e atingido a ele. E qual seria o escudo da fé na perspectiva de Judas? Nós poderíamos falar que Judas talvez tivesse uma série de desconfianças, uma série de inconstâncias a respeito de quem era Jesus, a respeito da sua vida e a respeito da expectativa que tinha na sua vida, não somente com Jesus, mas principalmente na sua vida material, em se tratando daquele momento histórico em Israel. Nós podemos pensar que Judas manifestou apreço pelo bem material desde sempre, porque nos capítulos antecedentes, nós vimos a informação de que Judas cuidava das finanças daquele grupo evangelístico e que Judas tirava as ofertas da bolsa. Então, nós podemos perceber que Judas tinha a sua mente, o seu coração, muito ligado à perspectiva material daquilo que o Evangelho, daquilo que Jesus, daquilo que aqueles homens poderiam proporcionar. Mas uma percepção desmedida, descontrolada e embriagada de uma vida material está inteiramente ligada e opostamente posicionada a uma vida de fé. Porque alguém que entendeu a proposta do Evangelho, alguém que tem a maturidade de fé no seu coração, alguém que empunha o escudo da fé, tem a consciência clara de que as expectativas materiais dessa vida são limitadas, insuficientes, temporárias, e que tudo isso está posto em um nível abaixo de comparação com as verdades que são apresentadas pela promessa de salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós dizemos que Judas tinha uma exposição à vida material, nós podemos afirmar que essa exposição era causada pela falta de um equipamento, que eu estou aqui denominando, por meio de uma aplicação, é óbvio que nós não temos referências teológicas para dizer que o apóstolo Paulo, quando falou no escudo da fé, estava pensando em Judas, mas nós temos aqui a possibilidade de pensar racionalmente que se Judas tivesse o escudo da fé, certamente essa mina de bem material não teria invadido o seu coração. Então, irmãos, para não vivermos isso que Judas viveu no nosso dia a dia, nós precisamos da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Por exemplo, eu gostaria aqui nessa hora de falar sobre a necessidade nesses dias de estarmos vestidos do capacete da salvação. Porque esse quadro que nós estamos vivendo tem levado muitas pessoas para o campo da desilusão, para o campo da decepção, para o campo da frustração. Pessoas que estão agora, nessa hora, muitas delas desempregadas, sem a menor expectativa de recuperação da economia do país. Outras com seus familiares sujeitos a contraírem esse vírus e na iminência de qualquer hora o telefone tocar e receberem uma notícia de morte, uma notícia de doença. Nós esperamos que isso não aconteça, mas não podemos fugir da realidade que isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Então, todas essas informações somadas à cultura de fake news, à cultura de jornalismo descomprometido com a ética, que tem jogado sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, informações que não nos edificam, somado à cultura brasileira, a qual eu tenho me insurgido a longa data, de não ser uma sociedade habituada à manutenção de práticas culturais saudáveis.
nós somos um povo que lemos pouco, somos um povo que pesquisamos pouco, somos um povo que assistimos programas muito ruins no que se diz respeito ao conteúdo. Eu não estou aqui falando de espiritualidade, eu estou falando aqui de qualidade cultural. Isso, a ausência de produção cultural, de higiene mental de qualidade, somado a um jornalismo que tem nos metralhado com notícias ruins 24 horas por dia, somado com a estabilidade financeira que essa crise tem causado, somado ao risco iminente de termos notícias ruins dos nossos familiares, pode estar nos levando a um campo de doença emocional, de doença psicológica, pode sim, irmãos, estar nos levando a um quadro de depressão. Então, a única ferramenta que nós temos hoje é o capacete da salvação. É estarmos vestidos da armadura da fé. É estarmos olhando, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé. Porque eu sinto te dizer, se a sua saúde mental, se a sua saúde emocional estiver dependendo das notícias que vão sair no Jornal Nacional de amanhã, se a sua saúde emocional estiver dependente daquilo que o nosso presidente vai anunciar, daquilo que o nosso governador vai anunciar, nós, irmãos, estamos em maus lençóis. A única esperança que nós temos é em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que Jeremias, num período extremamente difícil na nação de Israel, ele olha para o quadro que ele vinha vivendo e ele diz, primeiro em um discurso extremamente pessimista, dizendo que como lanças haviam furado os seus rins, que pedrinhas haviam quebrado os seus dentes, que Deus havia afligido a sua alma, mas Jeremias, em um momento, cai em si, percebe diante do Deus que ele estava, e ele então tem uma revelação tremenda, e ele declara sobre ele mesmo: a partir de agora eu quero trazer à minha memória somente aquilo que me dá esperança. Eu quero agora me desconectar de toda essa informação problemática, de tudo isso que está sendo manifestado por meio daquilo que eu tenho sentido de mim mesmo. Eu quero abrir mão disso tudo e quero me apegar àquilo que me dá esperança. E aí Jeremias começa a relatar e elencar o motivo da esperança dele. E o motivo da esperança de Jeremias era: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ela se renova toda a manhã. Então, irmãos, para não cairmos na cilada do diabo no que diz respeito ao campo emocional, no que diz respeito ao campo psicológico, no que diz respeito ao campo da fé, nós precisamos hoje nos vestir com esse capacete da salvação. Acredite que nem a vida, nem a morte, nem qualquer doença, nem o agora, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem nada, nem a vida, nem a morte, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está guardado em Cristo Jesus. Você pode pegar o coronavírus. Eu posso pegar o coronavírus e eu posso vir a óbito. Isso é uma realidade e eu não quero fugir dessa realidade. Eu não desejo isso para você, como não desejo para mim. A nossa oração é que Deus detenha esse vírus, é que Deus cure as pessoas que estão nos hospitais, mas eu preciso estar com esse capacete na minha cabeça, crendo que se hoje o meu pulmão parar de funcionar e eu perder a minha vida física, eu estarei com o meu Salvador, o meu espírito estará guardado em Cristo Jesus, um lugar de onde ninguém poderá me tirar, porque Ele me comprou com preço e com preço de sangue. Então, que você se vista com a armadura da fé, para que você não seja atingido por esses dados do inimigo. Amém? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Tá, vou olhar aqui, calma aí. Samuel colocou: isso aí, pastor, não deixar a área descoberta. Exatamente. Nós temos pecado em nos tornarmos extremamente espirituais em algumas áreas e sendo negligente em outras. Temos pecado em supervalorizar alguns campos da nossa vida, principalmente com essa cultura de evangelização a partir das lentes da manipulação emocional, do gospel, do coaching, aquilo que nós temos visto como coaching. E nós temos visto pessoas olharem o evangelho a partir desse ponto de vista, assim como vimos há anos atrás
o surgimento do Evangelho da Prosperidade, que tinha sua visão muito focada em cura e em prosperidade financeira, e que, por olharem para um lado da moeda e não valorizarem o conjunto da obra, levaram pessoas à fragilidade e à desnutrição espiritual. Então nós precisamos olhar a Bíblia, olhar a espiritualidade de forma completa. Muito bom, Samuel. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Zélia, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Zélia. Glória a Deus. Pastor, podemos conjecturar que Judas já estava acostumado a fazer isso? Por isso achou que não daria em nada? Sim. Deixa eu só ver as outras aqui, Zélia, que eu já vou te falar. Aleluia, aleluia, irmã. Que esse coraçãozinho, eu creio, perdi meu irmão hoje. Ô, irmã Sandra, que Deus conforte o coração da senhora, de toda a família, que o Espírito Santo conforte, tá bom? Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se a senhora precisar de alguma coisa, sabe que nós estamos aqui, o pastor Leonardo está 24 horas à disposição da senhora e de toda a família, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, vamos responder a irmã Zélia. Deixa eu achar aqui o versículo, irmã Zélia. Se você olhar, irmã Zélia, o capítulo 12, se a senhora voltar uma página da sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 6, nós vamos ter uma declaração da Bíblia Sagrada a respeito do caráter de Judas. Quando diz, ora, ele disse isto, o que Judas havia dito? Para vender aquele unguento que Maria derramou sobre os pés de Jesus, para vender e dar aos pobres. Ele foi repreendido por Jesus. E a Bíblia está dizendo que ele, ao dizer isto, não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era ladrão. A Bíblia vai usar a palavra ladrão. Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro e retirava o que nela se lançava. Então Judas já tinha o apego financeiro, já tinha esse ímpeto pela vantagem ilícita relacionada a finanças, e assim o diabo identifica uma brecha no coração dele e lança esse dardo, e ele cai, infelizmente, lamentavelmente. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Então, irmã Sandra, meus sentimentos, tá bom? Nossos sentimentos aqui, receba o nosso abraço, nosso carinho, em nome de Jesus. Irmã Miriam, mensagem esclarecedora e abençoadora. Obrigado, tia Miriam. Obrigado pela presença da senhora e pelo carinho. Deus abençoe a vida da senhora, toda a família, os meninos, tá bom? Em nome de Jesus. Irmã Edna, quando estamos verdadeiramente ligados a Cristo, nos revestimos da armadura da palavra. Tenho a plena certeza da nossa salvação. Amém. Amém. Bom, vamos então, irmãos, avançar mais um pouquinho. Eu já estou com 1 hora de exposição bíblica e eu expus 2 versículos. Mas nós vamos avançar. Versículo 3. Sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomou uma toalha e cingiu-se dela. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha, da qual se havia cingido. Então aqui nós temos no versículo 3 primeiro a declaração de que o Pai havia depositado nas mãos de Jesus todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Diz que Jesus fez todas as coisas e tudo aquilo que foi feito não poderia ter sido feito por ele. Aquela parte, aquele perícope bíblica que eu gosto muito em Hebreus capítulo 1, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, fez a purificação dos nossos pecados nele mesmo,
e assentado agora está à destra da majestade nas alturas. Então, o versículo 3 está dizendo que Deus Pai honra a Jesus, depositando nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus. Nós podemos aqui dizer que essa declaração acaba expondo e representando a própria obra da salvação. Nós somos criaturas de Deus e fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. Acontece que em Gênesis nós vemos a queda do homem, Adão e Eva desobedecem a Deus, corrompendo, portanto, com aquele princípio de santidade, um atributo moral de Deus, caindo em um estado de inimizade com Deus e por descendência toda a criação, toda a geração humana, todo o ser humano nasce com aquilo que nós chamamos de depravação total, com depravação moral, que é um gene de pecado na sua vida. E nessa condição de inimizade com Deus, nós não teríamos como obter a reconciliação com o nosso Criador que não fosse por meio de um sacrifício. Porque da mesma forma e com a mesma intensidade que Deus ama, Deus é justo. E a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que Deus estava irado com o homem. Mas o Pai depositou nas mãos de Jesus, que havia saído de Deus e ia para Deus. O depósito da justiça de Deus feita em Jesus, na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário, hoje nos dá a possibilidade de sermos propícios novamente a Deus. Eu e você, a partir do dia que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus e a sua graça, as obras da sua graça começam a atuar em nós, a ponto de que nós já não somos mais aquela condição anterior. Agora nós somos justificados e essa justificação se deu por meio de Cristo Jesus. E esse mesmo Cristo Jesus, deixa eu ver essa pergunta aqui. Depois eu vou te responder daqui a pouco, Lavínia. Esse mesmo Cristo Jesus que praticou essa obra maravilhosa, esse mesmo Cristo Jesus que é tratado na Bíblia Sagrada de forma fenomenal, que é tratado como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, a resplandecente estrela da manhã. Esse mesmo Cristo Jesus, que é tratado no Salmo 110 como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse mesmo Cristo Jesus agora nos aplica uma lição de humildade sem precedentes. Porque esse Cristo Jesus pega uma bacia e lava os pés dos seus discípulos. O que isso significa? O que nós podemos extrair a partir dessa lição? Nós sabemos que na tradição judaica, as refeições, sobretudo, eram feitas, eram precedidas por um procedimento de purificação. É por isso que você vê no capítulo 2 de João, quando Jesus chega naquelas bodas, naquele casamento em Caná da Galileia, e ele transforma a água em vinho. Essa água era armazenada em talhas, e essas talhas eram justamente para a purificação dos convidados que chegavam. Nós sabemos que as pessoas peregrinavam, elas não tinham carro, não tinham Uber, não tinham VLT, elas iam de uma cidade para outra caminhando, e as sandálias, as vestimentas que eles usavam eram realmente muito precárias. Então, usavam sandálias de tiras que acabavam sujando muito os seus pés, eles tinham as mãos sujas, e quando eles chegavam em uma residência, era inaceitável que um judeu se alimentasse antes de se purificar. Por isso que existiu aquela celeuma a respeito da advertência que os fariseus e os escribas fizeram sobre alguém que estava se alimentando sem lavar as mãos. E Jesus diz, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Jesus estava falando do coração, da natureza venenosa do coração humano. E
agora nós temos aqui o episódio desses homens que iam passar a se alimentar nessa ceia, nessa última ceia. E Jesus então se abaixa e lava os pés dos seus discípulos. Mas para nós entendermos a grandiosidade desse fato, nós precisamos entender a seguinte coisa. A função de lavar os pés dos convidados era uma função que, via de regra, era exercida pelos escravos, pelos servos. Dificilmente você via um anfitrião de uma festa, de um casamento, ou até mesmo de um jantar, se abaixar e lavar os pés dos convidados. Existia a figura de um servo que fazia esse serviço. E Jesus se apresenta com essa humildade, se colocando na condição de servo para com esses discípulos. Mas essa apresentação na condição de servo não foi sem propósito. Nós precisamos olhar aquilo que vai dizer, deixa eu ver aqui onde eu anotei, Lucas capítulo 22, versículo 24. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24, que é um texto cronologicamente paralelo a esse. O capítulo 22 de Lucas está posicionado no mesmo momento em que esse que nós estamos estudando. E no capítulo 22, versículo 24, a Bíblia vai dizer assim. Vamos ler do capítulo 14, do versículo 14 em diante, tá bom? Lucas 22, versículo 14 em diante. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo, isto é o meu corpo, porque que por vós é dado fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia e disse, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Agora preste atenção no versículo 24. Redobre a sua atenção no versículo 24, que ele diz assim, houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia o maior. Nós estamos então aqui na última ceia, na celebração da ceia, e Lucas capítulo 22, versículo 24, está nos informando que os discípulos estavam tendo uma contenda sobre qual deles era o maior, sobre qual deles tinha mais status, sobre qual deles tinha mais privilégio, qual deles se sobressaía com relação aos demais. E Jesus, vendo esse quadro de soberba, vendo esse quadro de arrogância entre os discípulos, Jesus, que era inevitavelmente o maior deles, diz para eles o seguinte, sentem-se porque eu vou lavar os pés de vocês. Vocês estão preocupados em perceber ou procurar saber quem é o maior, mas o mérito do mundo espiritual não está naquele que percebe que é o maior. O mérito do mundo espiritual, toda a bênção do mundo espiritual, tudo aquilo que flui, que canaliza para uma vida espiritual saudável, passa pelo sentido e pela percepção de ser o menor e não o maior. Talvez Jesus tenha se lembrado do Sermão da Montanha, quando ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito, em outras versões bíblicas, os pobres de espírito, que esses serão o reino dos céus. Então Jesus está dizendo para ele, enquanto vocês estão preocupados em serem os maiores, eu quero dizer para vocês que vocês deveriam estar preocupados em ser os menores, porque deixem vir a mim esses pequeninos. Jesus disse às crianças, obviamente, fazendo menção à estatura espiritual do homem, como eu e você somos. Aquele que não for como uma dessas criancinhas, de modo algum herdará o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, que esse será o reino dos céus. Então Jesus está dizendo para eles, a preocupação em ser grande é um grande equívoco na vida de qualquer ser humano. Talvez você esteja vivendo um momento na vida
em que o reconhecimento tem passado longe da sua casa. Você tem vivido longe do campo do reconhecimento. E isso para a nossa vida física, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida emocional é uma tragédia. Mas eu quero te dizer e quero te incentivar nessa noite a talvez perceber que você esteja vivendo um caminho de pouco reconhecimento, mas isso seja uma grande ferramenta para o seu crescimento espiritual. Porque Jesus sempre se preocupou com os pequenos. Jesus sempre parou para atender aqueles que eram humildes, que eram quebrantados. Jesus sempre olhou para aqueles que estavam lançados à beira do caminho. Ele mesmo nos prometeu que ele não apagará o pavio que fumega e não esmagará a cana quebrada. Anota isso no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo não apagará o pavio que fumega e nem esmagará a cana quebrada. Então eu não sei a sua condição nessa hora. Eu não sei, de repente, o abatimento que você tem vivido, acreditando que as pessoas não te dão valor, que não reconhecem o seu trabalho. Isso é muito comum dentro do âmbito familiar, quando nós, maridos, às vezes não conseguimos olhar para nossas esposas com a lente do reconhecimento que elas merecem. E isso precisa ser trabalhado, nós precisamos evoluir nessa área. Muitas vezes as mães não têm o reconhecimento para os filhos, dedicaram uma vida e talvez estão hoje esperando uma resposta, uma expectativa de retorno a partir daquilo que investiram na vida dos filhos. E a falta dessa resposta gera frustração, porque nós queremos sempre nos posicionar a fim de que estejamos em um equilíbrio com as outras pessoas. Mas Jesus se abaixou, pegou uma bacia, lavou os pés dos discípulos, dizendo que no reino dos céus a regra comportamental daquele homem espiritual não é um paralelo de equilíbrio. O homem espiritual sempre precisa ver o outro como seu Senhor. O homem espiritual vai se posicionar com relação ao seu próximo, sempre olhando como um servo, como um humilde. Porque bem-aventurado os pobres e humildes, que esses serão os herdeiros do reino dos céus. Amém, irmãos? Amém, irmã Zélia botou, o nosso retorno vem de Deus. Se fazemos para Ele, não tem por que se abater. É verdade, nós precisamos melhorar nesse campo, de reconhecermos as pessoas que nos dão um braço, que nos ajudam, que nos apoiam. Nós, os maridos, temos que melhorar nessa área. Nós sabemos que as esposas, elas precisam, às vezes, dessa demonstração de carinho, assim como alguns homens também precisam, e tem esposas que também têm que melhorar nessa área. Mas isso não deve ser usado como parâmetro espiritual para nós entendermos a aprovação de Deus ou não. Porque a aprovação de Deus sempre vai estar posicionada mais próxima da humilhação do que da exaltação. Porque esse exemplo, esse estereótipo de humilhação sempre foi apresentado pelo próprio Jesus. É interessante que se talvez se a função fosse para lavar os pés de Jesus, a concorrência entre esses discípulos deveria ser grande. Eles iam se pegar no tapa para ver quem quer lavar os pés de Jesus. Mas porque era para lavar os pés dos discípulos, dos demais discípulos, certamente houve ali um jogo de empurra. Eles estavam querendo saber quem era o maior, dizendo assim, pô, eu não vou lavar o de Pedro, eu não vou lavar o de Mateus, Mateus é publicano, pô, cobrador de impostos, eu não vou lavar o de Pedro, Pedro era um pescador, eu não vou lavar o de Judas, Judas é um ladrão. E Jesus diz assim, olha, vocês precisam romper com esse espírito de hierarquia, porque no reino dos céus, quem vai se sobressair é quem é humilde. E o próprio Jesus nos ensina isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Isaías capítulo 51. Abra sua Bíblia em Isaías 51, por favor, para nós... E nós vamos encerrar, tá bom, irmãos? Eu tô aqui com a minha esposa, com a Lília, ela tá me esperando pra gente... A gente vai ter um jantarzinho aqui. Tá bom? E... Tá. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53.
Veja só a figura do servo, do Cristo servo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Aqui está o Jesus servo. Aqui está o Jesus humilde. Aqui está o Jesus rei da glória, mas servo dos homens. Aqui está o Jesus que se abaixa e lava os pés dos seus discípulos. Alguma dúvida, irmãos, quanto a isso? Quanto a essa lição? O porquê que Jesus manifesta isso? Não posso convidar vocês, irmãos. É um jantar romântico de aniversário. Eu não posso convidar vocês. Vai ter até a luz de velas. Deixa eu ver aqui a pergunta da Lavínia, que eu estou procurando, Lavínia. Me desculpa, minha filha. É porque essa barra de rolagem aqui é complicada. Eu não consigo. Só um instante, gente. Deixa eu achar aqui a pergunta da Lavínia. Judas, ele tinha esse apego financeiro, então ele basicamente não ficou triste em trair Jesus. Ou ele só se sentiu culpa quando viu Jesus na cruz. Não, Lavínia, na verdade, ele depois que ele traiu, eu acho que ele percebeu, acho não, né? A Bíblia revela que ele percebeu o erro que ele tinha cometido. Mas ele não se arrependeu como Pedro. Pedro negou Jesus e se arrependeu. E foi para a praia e se reconciliou com Cristo. E Judas foi tomado por um sentimento de remorso e acabou se matando. Tá bom? Tá bom, irmãos? Vamos aqui então. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele lhe disse: Senhor, lavar-me-ás os pés? Jesus respondeu-lhe: O que faço não compreendes agora, mas compreenderás depois. Pedro disse: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não terá parte comigo. Simão Pedro disse-lhe: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Irmãos, aqui nós vamos encerrar, tá bom? Vamos encerrar apenas apresentando essa verdade aqui, que Pedro, quando se depara com essa realidade da proximidade de Jesus a fim de lavar seu pé, Pedro não aceita. Talvez Pedro tenha pensado, se for qualquer outro discípulo, eu deixo, porque nós estamos aqui brigando para saber quem é o maior, mas o Senhor não, Jesus. E Jesus diz para ele, olha, se eu não te lavar, Pedro, você não vai ter parte comigo. Se eu não fizer em você a obra de purificação que eu preciso fazer na vida do ser humano, você não terá parte comigo. Irmãos, a maior bênção que o ser humano pode experimentar é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário nos deu a oportunidade de nos reconciliar com Deus. A cruz do Calvário nos deu a oportunidade de seguirmos a Jesus.
A cruz do Calvário nos deu a oportunidade de termos a esperança no amanhã. E a cruz do Calvário nos deu a oportunidade de entrarmos na eternidade, na vida eterna com Deus. Assim como Jesus disse a Pedro, Pedro, você está relutante, você está sendo alguém que está se escandalizando, você está sendo alguém manifestando uma rebeldia quanto ao meu ato, porque você não está entendendo a minha obra, mas o que eu estou querendo fazer com você, você só vai entender depois. Porque o que eu quero fazer com você vai ser esclarecido, clarificado na cruz do Calvário, quando por um ato eu vou lavar toda a humanidade com o meu sangue. Eu vou dar a possibilidade de todo aquele que crê ser salvo e não conhecer a condenação, alcançando assim a vida eterna. Então, Pedro, se eu não te lavar, se o meu sangue não for sobre a sua vida, se a minha obra de justificação não alcançar a sua vida, se a minha obra de regeneração não entrar na sua vida, Pedro, você não tem como ter parte comigo. Com isso, eu concluo esse estudo dizendo que Jesus é a porta de entrada da nossa vida com Deus. Todo aquele que crê em Jesus não vai morrer e vai ter vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o Espírito, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que agora somos filhos de Deus. Então, irmãos, você deixa de ser uma mera criatura e passa a ser filho de Deus. Você deixa de ser uma mera criatura e passa a ser co-herdeiro com Cristo de todas as coisas celestiais. Então o ato de lavagem de Jesus na nossa vida é um ato essencial, primordial, do qual nós não podemos deixar de aceitar. Nós não podemos deixar de aceitar. Jesus ensina assim: se você não beber do meu sangue, não comer da minha carne, você não tem parte comigo. Se você não olhar para a cruz do Calvário, aceitando a realidade que alguém inocente, santo e puro morreu por você e por mim, você não tem parte com Cristo. Essa verdade precisa estar fincada e cravada no seu coração. A verdade que diz que alguém inocente morreu por mim e por você. Mas não morreu em vão. Morreu para que o sangue derramado naquela cruz hoje lavasse a mim e a você totalmente, purificando de todo o pecado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi a cruz do Calvário e hoje nos purifica de todo o pecado. E aí nós podemos cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Percebe que esse hino apresenta uma condicional: se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E sem brancura, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então toda vez que nós cantamos esse hino na Santa Ceia, cantamos esse hino nas nossas celebrações, nós precisamos lembrar que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se nós não permitirmos sermos lavados, assim como Pedro manifestou essa rebeldia, nós não alcançaremos essa purificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, glória a Deus que pela graça maravilhosa de Jesus, no versículo 9, e aí eu encerro, Simão Pedro disse: Senhor, não me lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se a condição para eu ter parte com o Senhor é ser lavado pelo Senhor, então me lave, Deus, nessa hora, não somente os pés, me lave o meu corpo, lave a minha alma, lave os meus olhos, lave os meus ouvidos, lave o meu coração, lave, Deus, a minha vida, lave a minha casa, lave a minha família. Se a condição é essa, eu continuarei cantando dia após dia: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então me lava, Deus, me lava. Pessoal, pede pro pessoal entrar de novo aí, Lília, por favor. Caiu aqui. Só para eu orar.
Ô pessoal, caiu aqui a nossa ligação, o nosso coisa, tá bom? Mas é isso. Então no versículo 9, vamos entrando aí rapidinho, que eu vou só orar pra gente ir embora, tá bom? Aliás, pra gente continuar em casa, né? Pra nós continuarmos em casa. Só esperar o pessoal terminar de entrar. Tinham cerca de 20 pessoas. Vamos aguardar que entrem para nós orarmos. Vamos aguardar só as pessoas entrarem para nós orarmos, para encerrarmos, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer todas as mensagens que foram enviadas a mim por ocasião do meu aniversário. Muito obrigado, tá bom? Por todos os irmãos, o carinho dos irmãos. Isso é maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá bom? Muita gratidão mesmo. Então, que o Senhor nos lave, assim como Pedro primeiro foi rebelde, não quis aceitar. A gente pode dizer que Pedro resistiu à graça, Pedro resistiu esse banho de Jesus, mas logo depois ele se convenceu dessa necessidade e disse: Senhor, me lava todo o meu ser. Que esse seja um desejo presente no meu e no seu coração todos os dias da nossa vida. Que você acorde e vá dormir com sede, com desejo, com vontade de ser lavado pelo sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que garante a nossa vitória contra a morte, que garante a nossa vitória contra todas as dores dessa vida, é o sangue de Jesus. Então que você tenha isso no seu coração, tá bom? Que você declare isso. Você declare isso que Pedro declarou: Senhor, não me lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Lave todo o meu ser com o seu sangue. É isso que nós pedimos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar então, irmãos, para encerrar o nosso estudo, tá bom? Muito obrigado a todos. Aí nós vamos ter lá dois... Samuel está botando aqui: pastor, ao ler essa declaração de Pedro, me lembrei do texto de Efésios 6. Como se Pedro, vendo que se é para ter parte com o Senhor, que seja por completo, assim como a necessidade de estar revestido de toda a armadura do Senhor, da cabeça aos pés. Amém, Samuel. Muito bem observado. Deus abençoe. É isso mesmo. Integralidade na comunhão com o nosso Cristo. Tá bom? Que nós não tenhamos esse mau hábito de esconder de Jesus parte da nossa vida. A nossa vida tem que estar aberta a Ele totalmente. E que esse banho, essa lavagem que foi proporcionada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, alcance toda a nossa vida, toda a nossa família. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos orar então, irmãos, para encerrar, tá bom? Nós temos então agora duas lives, porque a outra lá caiu, mas a outra, o estudo está toda na outra. Aqui é só a mesma oração, tá bom? Deus abençoe. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por esse tempo maravilhoso, esse tempo rico na sua presença. Obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui compartilhando da tua palavra. Obrigado pela revelação, Deus, por aquilo que o Senhor nos ensinou. E nós pedimos em nome de Jesus que toda a doutrina que hoje e agora está na nossa mente desça para o nosso coração, aqueça o nosso coração, nos fazendo ser pessoas melhores do que nós somos. Essa é a nossa oração nessa hora. Deus abençoa cada família, cura, Senhor, aqueles que estão no hospital, conforta o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Guarda a vida do pastor Leonardo, está de serviço nessa hora. Deus, toda a corporação, guarda a família. É o que nós te pedimos, Deus. Muito obrigado por estarmos na tua presença, sentindo a tua presença e amando, Deus, a tua presença e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um beijo no coração de todos, tá bom? Fiquem com Jesus, se cuidem, se preservem dentro do possível. Guardem a casa de vocês, guardem a família de vocês. Fiquem com Jesus. Eu amo todos vocês. Minha tia, Cristiane Desiderati. Deus te abençoe, tia.
Deus abençoe a sua família. Fiquem com Jesus. Tchau, povo santo. Fiquem com Jesus.